episódio da 5ª temporada do Luxuosamente. E agora eu tô com uma maravilhosa, eu tô até temática. Será que vocês conseguem adivinhar? Eu tô até temática. Ela que abraçou o nosso escritório. E eu falo isso porque ela trouxe elementos para dentro desse projeto que realmente fez com que a gente se sentisse acolhido. Mas eu não vou falar porque eu vou deixar ela falar sobre isso, porque ela é expert no assunto. Eu estou com a Renata, paisagista há mais de 15 anos, então olha, se tem uma mulher que entende disso, é ela. Bem-vinda, Rê, muito obrigada. Obrigada, Manu, obrigada, é um prazer poder estar aqui com vocês. Mas conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Bom, vamos lá. A minha trajetória ela é um pouco diferente acho que dos paisagistas mais convencionais. Eu comecei a minha formação em administração de empresas e eu fiz a transição para o paisagismo depois de 10 anos atuando no mercado corporativo. E o que aconteceu para olhar assim, peraí, é o paisagismo? Então, foi uma transição assim, né, um pouco curiosa. Eu sempre tive uma paixão muito grande por flores. E eu sou paulistana e eu trabalhava aqui na Berrini e tinha uma floricultura maravilhosa aqui que eu era apaixonada, né? Enquanto eu trabalhava nos escritórios aqui, quando eu ia almoçar, passava pela rua e eu via aquela floricultura e sempre ficou na minha memória. Aí, conheci hoje o meu marido, né, que morava em Vinhedo na época. Me mudei para lá, trabalhando como dentro da administração, né? Mas em determinado momento eu me cansei. Já era um processo que vinha acontecendo, assim, né? Esse cansaço. Enfim, e aí eu falei, nossa, eu vou procurar alguma coisa que eu realmente tenha paixão. E comecei ali me cutucar um pouco, né? Tentar me entender. E fui fazer um curso de designer floral em Olambra. E ali eu me apaixonei. Eu falei, não, vou sair daqui, eu vou abrir uma floricultura. Em Vinhedo, uma cidade pequena, né? Tinha mercado para isso. No entanto, o tipo de floricultura que eu queria ainda era uma floricultura um pouco avançada para que o mercado de lá, né, poderia consumir. E aí eu fui aconselhada por várias pessoas a não abrir. E uma pessoa, né, uma arquiteta da cidade, que na época era da nossa família, falou, Renata, por que você não vai trabalhar com paisagismo? E eu na época nem sabia direito o que era paisagismo, Manu, confesso. E aí eu fui procurar o que era, né? Recebi um super apoio do meu marido, que está aqui hoje comigo. Pra ver como ele apoia mesmo, hein? Ele tá até aqui hoje. Super, tanto ele apoia que ele, na verdade, ele já trabalha comigo há 4 anos, já é meu sócio e a gente, enquanto eu cuido, né, da parte comercial e criativa, ele toca a operação junto comigo. A empresa cresceu bastante. Enfim, e aí a transição começou a partir disso. Eu fui fazer um curso de paisagismo, um curso super renomado aqui no Brasil, e eu me apaixonei de novo, né? Veio aquela questão, novamente, que eu tinha tido com as flores, mas com o paisagismo de uma forma muito mais forte, assim, muito mais intensa. A gente tem um livro dentro do paisagismo que é o que a gente chama de Bíblia do paisagismo, que a gente tem N espécies ali, eu nem sei, né, quantas, mas para você ter uma ideia, é um livro, acho que de quase para mais de 500 páginas. E eu me lembro que depois que eu fiz o curso, a minha sogra tinha esse livro na casa dela e eu peguei e comecei a folhear. E eu passei uma tarde inteira folheando aquele livro e ali nasceu, assim, uma paixão maior, né? E aí vieram outros processos, né? Eu fiz o curso, eu já comecei a trabalhar no escritório de arquitetura daquela arquiteta que me indicou, entendi aonde que o paisagismo se inseria, onde que ele iniciava dentro de um projeto arquitetônico, porque ele complementa muito o projeto arquitetônico. E aí eu, de fato, iniciei a minha trajetória dentro do paisagismo e lá se vão 15 anos. Não, mas é muito interessante, né? Quando tu fala assim, eu queria abrir uma floricultura, mas pro perfil, o padrão que eu queria da floricultura, ali ainda não era o momento, porque o público não ia entender. Exato. Desde sempre, tu já entendeu que quando tu começasse a trabalhar nessa área, nesse setor, tu queria um outro tipo de público? Tu queria o público de alto padrão? Tu buscava por isso? Sempre, eu acho que sempre, assim, não era uma coisa que eu focava, né? Eu não focava em atender o público de alto padrão, mas eu acho que é um gosto natural. Eu percebo que
que naturalmente eu gosto, né? Eu tive boas referências. Aqui em São Paulo, a gente sempre, e morando no interior agora, eu percebo muito que São Paulo realmente ele está à frente, né? E aí, né, toda essa formação que eu tive, eu fui criada aqui, eu morei até os 24 anos em São Paulo, e então você não consegue, né, desconectar. Tanto que mesmo hoje em dia morando lá né, sou extremamente feliz porque a gente tem uma natureza, né, muito intensa lá, uma qualidade de vida, muita segurança. Toda vez que a gente vem para São Paulo, né, eu ligo meio que um radar para as novidades, para acompanhar tudo que está acontecendo aqui e, de uma certa forma, levar isso para o meu trabalho também, né? Porque eu acho que é aí que a gente começa a comunicar o que a gente quer dentro dos projetos, né? Trazendo inovação, trazendo tecnologia, e sempre esse olhar muito criativo voltado para o bem-estar de quem vai conviver com aquele espaço, né? Seja ele comercial ou residencial. E pensando nesse bem-estar, né, o que eu falei nas redes sociais, eu falei aqui na introdução, que a Renata veio para abraçar o projeto, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, porque ela entende a minha interpretação do abraçar o projeto. Sim. Como que as pessoas veem o paisagismo? Como que os teus clientes veem isso? E o que significa abraçar o projeto, né? Quando os clientes chegam no escritório, eles estão sempre ansiosos assim, pelo paisagismo, porque a grande maioria dos meus clientes, né, são residenciais, a gente trabalha muito residencial, é uma grande paixão, mas também o comercial, como o caso de vocês aqui. E o projeto que a gente desenvolve no escritório, ele é um projeto muito completo, então ele trabalha muito bem, analisando todos os detalhes arquitetônicos e casando toda essa comunicação visual e entregando o paisagismo no mesmo padrão, né? Não adianta a gente ter um escritório ou uma casa super bem decorada, com tantos e tantos detalhes pensados, e aí no momento que entra o paisagismo, ele fica aquém de tudo que está sendo comunicado lá. Então, essa é uma preocupação que eu tenho sempre, né? E aí, esse resultado que você teve, essa experiência que você teve quando a gente chegou aqui e trouxe os vasos e as plantas, é a reação que a grande maioria tem, porque justamente é aquela sensação do tipo, ufa, chegou o que eu estava esperando, o que estava faltando, né? A grande maioria passa, assim, anos, dependendo de uma casa, o tamanho de uma casa, ou às vezes quando é escritório, pelo menos meses, né? Em obras e acompanhando todo o processo, que de uma certa forma é um processo muito frio, né? Você vê diversos materiais entrando, mas eu acho que quando entra o paisagismo, existe uma conexão emocional. O paisagismo, a planta viva, ela consegue trazer, acho que aquele fôlego a mais, que você fala... O abraço. O abraço, exatamente, esse abraço. E esse abraço aqui no escritório, por exemplo, funcionou muito dessa forma, porque a gente, veja bem, a gente pegou aqui, né, a entrada do escritório, então você já chega e sente esse aconchego, essa vida, né? E a gente tem uma varanda enorme, linda aqui para trabalhar, então é como se a gente realmente pegasse ali as extremidades, né, desse escritório e aconchegasse essas pessoas que estão aqui vivendo, né, com a natureza. Não, e é muito engraçado, assim, porque antes de chegar tudo, a gente tava com aquela sensação, nossa, mas tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito, mas o que tá faltando? A gente tava com aquele sentimento, o que tá faltando? Aí a hora que os vasos chegaram as plantas, aí não, era exatamente isso. E outra coisa engraçada, que agora eu vou revelar, né? Eu revelo tudo, não tem jeito. Antes de a Renata chegar na nossa vida maravilhosa, tava eu e a Carol procurando na internet vasos, plantas, e a gente na cabeça, imaginando coisas, e vamos colocar assim, vamos colocar desse jeito e daquele jeito. Aí a Renata chega e apresenta o projeto. Eu queria morrer de vergonha. Primeiro eu queria morrer de vergonha, né? A Carol queria se esconder embaixo da mesa, porque o que a gente estava olhando? Olha isso. Porque não é só colocar uma planta num vaso. Né? O paisagismo, se colocar uma planta no vaso, não vai abraçar. Tu tem que entender, é exatamente isso, é a personalização. Tem que entender o ambiente, qual é a proposta, o que quer comunicar, quais são os objetivos, porque até nisso a planta fala, a planta comunica. Eu tô encantada. Eu tô falando com a Renata aqui, né? Os vasos atrás, eu tô assim, ai, meus vasos.
Exato, isso que a gente nem mostrou a sacada ainda. A hora que mostrar a sacada. É. Mas, Rê, me conta, quais são os maiores desafios de atender um público de alto padrão? Eu acho que assim, a gente tem, né, quando você trabalha com público de alto padrão, não que a sua responsabilidade seja maior, né, porque eu acho que a responsabilidade ela está em todos os níveis, né, independente de padrão que você está atendendo. No entanto, quando a gente trabalha com materiais de alto padrão, esses materiais, obviamente, têm custos mais elevados. E aí é que eu acho que a responsabilidade do paisagista ou de quem está prestando esse serviço aumenta, porque você está trabalhando com alguma coisa que não é sua, né? A gente está falando de investimento. E esse investimento ele precisa ser certeiro, né? Ele precisa agradar. A minha intenção sempre ao propor alguma coisa dentro de um projeto, seja em material, seja em quantidade de plantas, seja em espécies, né? A gente tem vários itens técnicos que o paisagismo considera para entregar um projeto. É como você falou, não é simplesmente escolher a planta porque eu gosto dessa planta e a gente vai colocar, não. Ele tem que comunicar com absolutamente tudo. E a responsabilidade está nessa questão. Você está sugerindo materiais que precisam durar, que precisam... Esse paisagismo, sempre que a gente pensa num projeto, esse paisagismo ele tem que durar no mínimo 10 anos, dependendo de onde a gente vai colocar. Obviamente que tem pequenos ajustes, né, dependendo de sol e sombra que precisam ser feitos, mas ele precisa ser um paisagismo prolongado, né, duradouro. Assim como o luxo, né? É trazer Assim a temporalidade. A temporalidade, exatamente. Lógico que a gente está falando de plantas que são vivas. Plantas, elas precisam de manutenção, elas precisam de acompanhamento. Mas eu acho que a grande responsabilidade está aí. Está em você entender esse público e conseguir transmitir, entregar para ele o que ele quer. Rê, como é que funciona o processo? Como é que eu terminei todo o meu projeto e aí eu bato na tua porta e digo, Rê, olha, agora chegou a hora. Ou é tudo junto? Quais são as etapas? É uma ótima pergunta, Manu, porque o ideal é o projeto de paisagismo iniciar junto com o projeto arquitetônico. Esse é o planejamento melhor que pode acontecer, porque a gente começa a entender esse projeto, seja ele comercial ou residencial, desde o início, e começa a planejar toda a infraestrutura que esse jardim precisa para que ele seja vivo, que ele receba a água que ele precisa. A gente está falando de irrigação, de iluminação, de infraestrutura, porque a gente, aqui como o caso de vocês, por exemplo, a gente tem uma extensa jardineira e varanda, e a gente vai trabalhar com jardineiras feitas sob medida. Tudo isso, se a gente consegue ter um planejamento desde o início, ele ajuda muito o cliente a entender, primeiro, toda a linha do tempo, né, do que ele vai receber no final, e também um planejamento financeiro para isso, porque a grande maioria das pessoas tem esse entendimento errado de que o paisagismo ele entra só no final. Ele aparece realmente no final, porque a gente evita colocar vegetação, principalmente de pequeno porte, durante a obra, porque elas vão sofrer, né, elas vão ser judiadas. Então, o paisagismo ele realmente só é implantado no final. Mas quando a gente está falando de um paisagismo residencial, por exemplo, que a gente trabalha com plantas muito grandes, ou, por exemplo, o shopping Cidade Jardim, que a gente tem aqui, ele tem árvores enormes. Existe toda uma logística para que essas árvores cheguem nesses locais. E aí a gente tem um planejamento durante a obra. Em algumas situações a gente precisa levar essas plantas antes, porque senão a gente começa a ficar sem acesso logístico mesmo. Uma coisa que eu aprendi contigo, né, são as luzes. Eu jamais imaginei que isso existia. Jamais. A iluminação fotossintética. A iluminação, as luzes. Não, Manu, a iluminação fotossintética. Porque, poxa, foi o primeiro questionamento que eu fiz pra Rê. Tá, mas eu vou ter aqui, elas vão morrer.
O que vai acontecer com minhas plantinhas? Não pode morrer. Não, mano, hoje existe uma tecnologia da iluminação fotossintética. Opa, que interessante. Fala um pouco sobre isso. É incrível, Manu, porque realmente, assim, a planta, ela precisa fazer a fotossíntese, ela precisa do sol. E até pouco tempo atrás, a gente quase que não tinha acesso a essa tecnologia, né, da iluminação fotossintética. Hoje em dia já é uma realidade. A gente consegue, né, fazer a instalação dessas luminárias que promovem a iluminação suficiente para a planta conseguir fazer a fotossíntese. Então, por exemplo, num escritório como o seu, aonde ela estiver instalada, né, perto das plantas, a gente deixa ela ligada no horário oposto de trabalho, por exemplo, de vocês, ou dentro de uma residência, ela fica acesa porque ela tem uma intensidade, né, ela tem mais lumens do que o normal, e ela precisa oferecer a quantidade de horas para que essa planta receba e faça essa fotossíntese e se mantenha viva. A gente recentemente fez uma amostra em Campinas e eu tinha um painel vertical enorme numa área fechada, basicamente sem iluminação e sem ventilação, e a gente fez a instalação das luminárias fotossintéticas e elas super desenvolveram. As plantas, é impressionante, a planta ela tem um negócio que chama fototropismo, né? Ela segue a direção, na verdade, ela se direciona para a luz. Isso num lugar, por exemplo, que você tem um vaso dentro de casa perto de uma janela. Isso é muito comum da gente ver. Ela se direciona para pegar essa iluminação e conseguir fazer a fotossíntese. Nessa amostra que a gente fez, as plantas faziam exatamente esse caminho. Imagina que elas estavam numa parede enorme e elas se direcionavam para onde estava a luz. Gente, que então incrível. É muito interessante ver que isso realmente funciona, que é uma tecnologia que a gente consegue hoje em dia colocar em aonde a gente quiser. E atender o projeto, né? E personalizar o projeto. Personalizar. A gente não fica mais engessado com aquela questão de, putz, eu não consigo colocar a planta aqui porque ela vai morrer. Lógico que a gente tem algumas regrinhas básicas e necessidades básicas, mas a iluminação nesse ponto nos ajuda. Rê, e depois que tá tudo certo, projeto pronto, aprovado, começou a chegar todos os vasos, todas as plantas, como que funciona esse processo? O que acontece? E o pós disso? Tá tudo no lugar, e aí, depois, o que eu faço? Tá. Bom, a implantação, ela é uma parte, né, é o momento que a gente tira o projeto do papel e de fato faz a mágica acontecer, né? É o momento da transformação mesmo. E é uma fase que a gente ama fazer, né? Eu faço isso desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar com paisagismo, a gente implanta. Para mim, nunca houve só essa questão do desenvolver o projeto e não ir para a implantação, para o campo. Porque no campo é onde você consegue ver como essas plantas se comportam ao longo do tempo. Como eu falei, elas são vivas, então ela vai se adaptando. Então já são 15 anos, a gente há 4 anos está com uma equipe exclusiva nossa, e eu acho que é um grande diferencial que a gente tem, porque é uma equipe que já sabe fazer muito bem essa implantação. E depois que a gente, né, entregou, fez toda o plantio, eu estou falando para vocês aqui de uma forma rápida, mas ela é super trabalhosa. A gente já fez toda a parte de irrigação, a nossa equipe faz irrigação também, a gente desenvolve o projeto de iluminação, temos parceiros que fazem iluminação para a gente. A gente vem com o pós. E o pós, no nosso escritório, o que ele é? É o que a gente chama de nutrição e cuidado, né, fazer essa manutenção paisagística, para que aquele jardim alcance a maturidade que a gente planeja, que a gente projeta. Por quê? Muitas vezes a gente consegue comprar plantas já adultas, né? Eu sempre digo que no paisagismo o cliente compra o tempo. Ou ele compra 5 anos de uma oliveira, ou ele compra 200 anos de uma oliveira. E aí que a gente tem uma grande diferença desse produto final. Mas a gente entra depois com essa manutenção e esse acompanhamento paisagístico e a nutrição. Para quê? Para que essas plantas consigam crescer, se adaptar, se desenvolver. E aí a gente vai acompanhando isso, né, ao longo de anos, para que esse jardim chegue na maturidade que a gente quer. Então vocês dão todo o suporte, não é só colocar
aqui, pronto, tá pronto, entregar o projeto. Não, vai além disso. Então tá o tempo inteiro ali dando esse suporte e é tudo interno. É tudo interno, exatamente, é tudo interno. A gente tem uma equipe que faz isso muito bem. O Renato, que é o meu sócio e marido, toca toda a operação. E eu fico, hoje em dia, nessa parte comercial e criação, né? É uma parte super gostosa. Mas é ali que também, nesse início do projeto, na criação, que eu já sei como que aquela planta tem que chegar, no padrão que eu quero que ela chegue e como que ela vai se comportar durante esse desenvolvimento dela. Quando a gente faz o plantio, eu estava falando, por exemplo, da gente colocar plantas adultas. Nem todas são adultas. As adultas a gente coloca geralmente as plantas que têm um período de crescimento lento, um desenvolvimento lento. Mas a gente tem várias outras espécies que o desenvolvimento é muito mais rápido. E aí essa a gente coloca menor, porque às vezes, 3, 6 meses ela já está desenvolvida. Porque tudo tem que acompanhar, né? Tudo tem uma linha, todas têm que estar na mesma linha do tempo. Eu acho que não é exatamente assim essa mesma linha do tempo, mas porque a partir do momento que a gente faz o plantio, digamos assim, esse jardim nasce. Durante os 3 primeiros meses, por exemplo, eu sempre faço um comparativo para os meus clientes, que é como se você pegasse um bebê recém-nascido. Você tem que cuidar. Durante os 3 meses, a gente tem que ter muita atenção com essa criança, com esse bebê. E aí, o jardim, ele precisa um pouco disso. Ele precisa daquele olhar atento, ele precisa daquela conexão e aquele acompanhamento para que ele desenvolva. Lógico que quando a gente tem irrigação, a gente tem nutrição, a gente trabalha bem esse solo, a gente está dando ali trabalhando toda essa base para que ele cresça sem nenhum problema. Mas a gente sempre precisa estar atento, precisa ter essa conexão. Se o cliente, de repente, não consegue fazer isso por algum motivo, vida super corrida, a gente, oferece isso para ele. Ou seja, não é um paisagismo, são soluções. São soluções, exatamente. O escritório ele é muito focado em oferecer tudo que o paisagismo possa ter de melhor, né? Por isso que a gente está sempre de olho em todas as tecnologias, em espécies diferenciadas, comunicar muito. O paisagismo ele comunica muitas coisas, né? Ele comunica, além da estética, ele comunica muito esse contato, esse carinho, qualidade de vida. Hoje em dia a gente fala muito em biofilia e o quanto que nós, seres humanos, somos beneficiados por essa troca com a vegetação. Então, o escritório, ele tem muito essa preocupação de conseguir buscar em vários locais tudo que o paisagismo tem e precisa para dar um show, né? Não, e o verde, ele traz esse respiro. Acho que se eu pudesse falar um pouco não só da cor verde, mas do verde em si, principalmente da planta viva, ele respira, né? E vivendo em São Paulo, imagina, né? No meio da loucura, aqui São Paulo é um caos, não tem jeito. E aí a hora que chega no escritório e tem as plantas, é isso, tá bom. Tá bom, eu tô aqui no meio de um monte de cinza, mas eu tenho os meus verdes, né? É o respiro. Ai, muito bom. Eu gosto bastante. Imagina, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, qualquer coisa a gente corta, tá? Tá. Eu vou fazer uma pergunta agora que a Rê pode ser que dê uma risada de mim. Conversar com as plantas. Faz diferença? Olha, Manu, eu acho que assim... Eu não sei, acho que cientificamente, se para a planta faz essa diferença. Mas se faz diferença para você, faz. Então beleza, eu posso continuar conversando com todos. Faz diferença para você, se você gosta dessa troca, se você recebe essa energia dela, faz muita diferença. Eu fico até arrepiada de falar, porque o paisagismo, eu acho que o produto final dele, além realmente da estética, é essa comunicação emocional que você tem. Quando você consegue, de fato, se conectar, perceber, que você tem uma vida aqui dentro do teu escritório e você começa a perceber que, poxa, aquela planta não ficou boa, a folha começou a cair. Você já liga seu radar e fala, poxa, está acontecendo alguma coisa, eu vou dar um jeito de salvar essa vida. Uhum. Então, eu acho que
esse é o produto final do paisagismo e é o que é a melhor troca com a gente. Ai, gente, tá vendo? Eu vou continuar falando com as minhas plantinhas, eu vou ter o meu respiro, o meu abraço. Mas, Rê, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada por abraçar aí o nosso escritório. Fiquem ligados, porque a nossa jardineira da sacada está quase pronta. E, gente, tá surreal. Vai ser um show. Surreal. Né? Um show mesmo. Mas, Rê, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Manu. Olha, a gente tá aqui, pensa, né? A gente que tava olhando na internet vasos e plantinhas, a hora que a Rê chega e diz, não, existe paisagismo. A gente, nossa, é outro mundo e um mundo maravilhoso. Mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, gente. É um prazer poder deixar esse escritório que já é tão lindo com vida, né? Obrigada, Rê. Bom, gente, encerramos mais um episódio. Espero vocês no próximo. Beijos, muita luz e muito verde para vocês.